Eu sempre achei que minha vida era apenas um grande desencontro. Aos 35 anos, carregava uma rotina que parecia mais uma punição do que uma existência. Morava sozinho em um apartamento apertado no centro da cidade, com paredes descascadas e móveis de segunda mão que eu havia recolhido aqui e ali. Não era por falta de gosto ou vontade de viver em um lugar melhor. Era o máximo que eu podia pagar. Cada canto daquele lugar parecia gritar minhas falhas. As contas atrasadas empilhadas na mesa da cozinha, o velho colchão que rangia a cada movimento e as janelas que deixavam entrar mais frio do que luz. Tudo era um reflexo de escolhas que, olhando agora, eu sabia que não tinham sido as melhores. Eu era solteiro, mas não por falta de tentativas. Já me apaixonei antes algumas vezes, até com a intensidade de quem acredita que encontrou o amor da sua vida. Mas parecia que, invariavelmente, eu sabotava cada relação. Talvez por medo, talvez por achar que não era bom o suficiente. Minha última namorada, Carolina, havia ido embora 2 anos antes. Disse que não aguentava mais a minha apatia, a minha falta de ambição. E no fundo, eu sabia que ela tinha razão. O emprego no call center era apenas mais um reflexo disso. Passei anos pulando de trabalho em trabalho, tentando encontrar algo que fizesse sentido, mas tudo acabava do mesmo jeito. Tédio, frustração e a sensação de estar preso em uma roda que nunca parava. Trabalhar atendendo pessoas irritadas o dia inteiro só aumentava a minha sensação de insignificância, como se minha única função no mundo fosse ser o alvo das reclamações alheias. Tudo começou numa noite aparentemente banal, uma terça-feira como outra qualquer. Eu tinha acabado de voltar do trabalho, exausto, com a cabeça latejando e o peito apertado por um peso que eu já não sabia mais de onde vinha. Joguei minha mochila no chão da sala e me atirei no sofá, que já estava com as molas quebradas, tão cansado quanto eu. Abri uma cerveja quente que encontrei na geladeira e liguei a TV, mais para abafar o silêncio do que para realmente assistir a algo. Mas aquela noite tinha algo diferente. Era como se o ar estivesse mais pesado, carregado de uma energia que eu não conseguia nomear. Por mais que tentasse me distrair, sentia que não estava sozinho. De início, achei que fosse minha mente me pregando peças. Talvez o cansaço ou a solidão começassem a me enlouquecer. Mas então eu ouvi um sussurro, fraco, quase imperceptível, mas inconfundível. Você pode me ouvir? Meu coração disparou. Olhei ao redor da sala, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Não havia ninguém ali, mas aquela voz parecia estar tão próxima, como se tivesse sido sussurrada diretamente no meu ouvido. Levantei num pulo, olhando para todos os cantos, abrindo a porta do apartamento, verificando cada janela. Nada. Apenas o silêncio opressor e o som abafado da cidade ao fundo. Por favor, não tenha medo. Eu preciso de você. E foi nesse momento que a vi pela primeira vez. Clara. Ela estava ali, parada perto da janela, com um semblante tão triste quanto sereno. Seus olhos eram profundos, como se guardassem histórias e dores de muitas vidas. Ela não parecia completamente sólida, mas também não era uma figura etérea. Era algo entre os dois, como um reflexo que não deveria estar lá. Quem é você? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ela deu um passo em minha direção, e eu senti um frio cortar o ar, como se a temperatura do ambiente tivesse caído abruptamente. Meu nome é Clara, e você pode me ouvir porque foi escolhido para isso. Eu ri, um riso nervoso e incrédulo. Escolhido? Escolhido para quê? Isso só pode ser um sonho, ou eu estou enlouquecendo. Mas Clara não parecia uma alucinação. Havia algo em sua presença que era real demais para ser fruto da minha imaginação. Sua voz, seu olhar, até o leve movimento de seu vestido, que parecia dançar com um vento que eu não podia sentir. Ela se aproximou mais, e dessa vez a tristeza em seus olhos me atingiu como um soco. Eu não tenho muito tempo. Preciso de ajuda para descansar. Estou presa entre este mundo e o próximo, e só você pode me ajudar.
minha mente girava. Tudo aquilo parecia absurdo, mas havia algo em Clara que eu não conseguia ignorar. Talvez fosse a fragilidade em sua voz ou a intensidade de sua presença, mas eu sabia, lá no fundo, que ela estava dizendo a verdade. Clara começou a me contar sua história. Entre pausas e suspiros, ela revelou que havia morrido tragicamente, há mais de uma década, num acidente de carro. Estava dirigindo numa estrada deserta, à noite, voltando para casa depois de uma discussão com o homem que ela amava. Suas palavras carregavam o peso de mágoas não resolvidas, de arrependimentos que ficaram presos no tempo. Eu não tive a chance de pedir desculpas. Não tive a chance de dizer o quanto eu o amava. E agora, estou presa aqui. Minha alma não consegue seguir em frente. Enquanto ouvia sua história, sentia um nó se formar na minha garganta. Eu conhecia bem o peso do arrependimento. Quantas palavras eu mesmo não deixei de dizer. Quantos amores deixei escapar por medo ou orgulho. Clara era um reflexo de tudo aquilo que eu tentava esconder de mim mesmo. Mas havia algo mais. Algo que eu ainda não conseguia entender, mas que crescia a cada segundo em que eu olhava para ela. Não era apenas empatia. Era uma conexão. Como se Clara e eu estivéssemos ligados de uma forma que transcende o tempo e o espaço. "Como eu posso te ajudar?", perguntei a voz baixa, mas firme. E foi aí que Clara me disse o que precisava ser feito. Ela queria que eu encontrasse o homem que ela havia deixado para trás, o homem que ainda carregava a culpa pela morte dela, e dissesse a ele o que ela nunca teve a chance de dizer. Clara me contou que o nome dele era Gabriel. Eles haviam se conhecido em uma tarde de primavera, num parque próximo ao centro da cidade. Ela estava lendo um livro sob a sombra de uma árvore, e ele passou por acaso, intrigado com a cena. "Você sabia que está sentada na minha árvore favorita?", ele disse, e ela, sem nem olhar para ele, respondeu: "Bom, agora é a minha." Gabriel sorriu, e naquele instante algo nasceu entre eles. Clara falava de Gabriel com uma ternura que eu nunca tinha ouvido antes. Era como se cada palavra carregasse a lembrança de uma vida que ela ainda segurava, mesmo estando presa entre dois mundos. Porém, na noite do acidente, tudo desmoronou. Gabriel havia dito algo cruel no calor da discussão, algo que Clara nunca repetiu para mim, mas que parecia ter sido o estopim de sua fuga desesperada. Eu só queria ir embora, deixar a dor para trás, deixar ele para trás. Mas o destino tinha outros planos. Suas palavras eram carregadas de culpa, mas também de um desejo profundo de consertar o que havia ficado pendente. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando absorver tudo. "Clara, como você espera que eu encontre esse homem? Eu nem sei por onde começar." Ela sorriu, um sorriso que parecia carregar mais tristeza do que alegria. Eu vou te mostrar o caminho. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu senti que tinha um propósito. Algo maior do que mim. Algo que, de alguma forma inexplicável, me conectava a Clara. Ela passou a me guiar em sonhos, me mostrando flashes de lugares e pessoas que pareciam fragmentos de um quebra-cabeça. A princípio, era confuso. Eu via Gabriel em uma livraria, folheando um livro velho. Via uma casa de fachada simples, com uma porta azul desbotada, e via Clara, sempre por perto, como se fosse o fio que ligava tudo. Decidi começar pela livraria. Depois de algumas semanas investigando, encontrei um lugar que parecia ser o que Clara tinha me mostrado. Era pequeno, acolhedor, com cheiro de madeira velha e papel amarelado. Entrei sem saber exatamente o que procurava, e lá estava ele, Gabriel. Ele estava sentado em um canto, com um livro aberto sobre a mesa, mas o olhar perdido em algum lugar muito além das páginas. Eu não sabia como me aproximar. O que eu diria? "Oi, eu falo com sua namorada morta e ela tem algo para te dizer?" Só de pensar nisso, sentia meu coração acelerar e o suor escorrer pelas mãos. Mas então, Clara apareceu, parada ao meu lado. Ele precisa ouvir, por favor. Respirei fundo e me aproximei.
Com licença, você é Gabriel? Ele levantou os olhos confuso, mas assentiu. Quem é você? Eu queria ter preparado um discurso, mas as palavras simplesmente saíram. Contei a ele sobre Clara, sobre os sonhos, sobre como ela estava presa, esperando por ele. No começo, ele me olhou como se eu fosse um louco, mas quando comecei a descrever detalhes que só Clara poderia saber, a árvore do parque, a noite do acidente, até mesmo o título do livro que ela lia quando se conheceram, vi algo mudar em seus olhos. Eles se encheram de lágrimas e ele começou a tremer. Ela disse alguma coisa para mim? Ele perguntou, a voz fraca, quase um sussurro. Eu engoli em seco, sentindo o peso das palavras que Clara havia confiado a mim. Ela quer que você saiba que nunca te culpou, que a discussão daquela noite não mudou o que ela sentia por você, e que, acima de tudo, ela te amou até o último segundo. Gabriel desabou. Ele chorou como uma criança ali, naquela mesa da livraria, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Foi nesse momento que eu percebi o quanto ele também estava preso, carregando um fardo que não lhe pertencia. Clara, ao meu lado, observava em silêncio, com um olhar de alívio e ternura que parecia iluminar todo o ambiente. Eu sinto tanto por tudo, Clara, ele murmurou entre soluços. Quando Gabriel finalmente conseguiu se recompor, senti algo mudar. Era como se o ar ao meu redor estivesse mais leve, mais puro. Clara me olhou pela última vez, com um sorriso cheio de gratidão. Obrigada. Agora eu posso descansar. Encontre seu caminho. Você tem muito o que descobrir da vida e muito peso em seu peito que não é culpa sua. Aprenda a se libertar e se perdoar. E assim, ela desapareceu. Eu ainda tinha muito o que entender sobre o que tinha acontecido e sobre mim mesmo, mas, naquele momento, percebi que algo dentro de mim também havia mudado. Pela primeira vez, senti que minha vida tinha valor, que eu poderia usar aquilo para ajudar outras almas perdidas, tanto deste mundo quanto do próximo. Depois daquela noite na livraria, algo dentro de mim havia mudado para sempre. Não era apenas sobre Clara, Gabriel ou o que aconteceu ali. Era sobre um novo sentido que surgia em minha existência, como se pela primeira vez em anos eu estivesse finalmente acordando para a vida. A solidão que costumava me consumir agora tinha uma nova forma. Não era mais um vazio desesperador, mas um espaço preenchido por memórias, emoções e, de alguma forma, propósito. Eu continuei vivendo na mesma casa simples, com os móveis velhos e a rotina silenciosa, mas a sensação de vazio que costumava me rodear havia dado lugar a algo mais sereno. Comecei a perceber os detalhes ao meu redor. O som do vento atravessando as frestas da janela, o cheiro do café fresco que eu nunca parava para saborear antes, a luz do sol se derramando sobre a mesa pela manhã. Era como se Clara tivesse me deixado uma lição final. A vida só é preciosa porque é fugaz, e mesmo nos momentos mais difíceis, há algo para ser sentido, algo para ser vivido. Quanto a Clara, eu não a vi novamente. Eu esperei por semanas, meses. Todas as noites antes de dormir, olhava para o quarto vazio, meio esperando que ela estivesse lá, me observando com aquele sorriso triste. Mas ela nunca voltou. No fundo, eu sabia que isso era bom. Clara havia encontrado a paz, e meu papel nessa história havia sido concluído. Mas ainda assim, sua ausência me fazia pensar nela constantemente. Não como uma presença fantasmagórica, mas como alguém que havia tocado minha vida de uma forma que ninguém mais conseguiu. Havia uma parte de mim que sentia saudades dela, que desejava que, por algum milagre, ela pudesse ficar. Era um sentimento que eu nunca admitiria a ninguém, mas que carregava comigo todos os dias. A experiência com Clara me fez enxergar algo que antes eu ignorava. Eu não estava sozinho. Depois de ajudá-la, comecei a notar que outras presenças se faziam visíveis para mim. No início, era sutil, sombras ao canto dos olhos, sussurros ao pé do ouvido. Mas aos poucos, fui aprendendo a distinguir o que era real do que era fruto do meu cansaço ou imaginação. Cada alma que me procurava parecia trazer uma história diferente, um pedaço de dor,
arrependimento ou saudade que eu sentia como se fosse meu. Eu não sabia exatamente como lidar com isso, mas algo me dizia que eu tinha que ouvir. Então, comecei a escrever. As noites solitárias, antes preenchidas com televisão e cervejas mornas, agora eram dedicadas a registrar o que aquelas almas me contavam. Histórias de amores perdidos, de promessas quebradas, de vidas interrompidas antes da hora. E ao fazer isso, percebi que também estava contando a minha própria história. Com o tempo, encontrei formas de ajudar essas almas, assim como fiz com Clara. Algumas precisavam de uma mensagem entregue, outras só queriam ser ouvidas. Era um trabalho silencioso, invisível para o resto do mundo, mas que me preenchia de uma maneira que nenhum emprego ou relacionamento jamais conseguiu. Clara nunca mais apareceu em meus sonhos ou em minha casa, mas, de certa forma, ela estava sempre comigo. Nas histórias que eu escrevia, nas pessoas que eu ajudava, na forma como passei a enxergar o mundo. Ela foi a porta que se abriu para essa nova fase da minha vida, e por isso, eu sempre serei grato. Hoje, anos depois, me sinto outra pessoa. Não sou mais o homem perdido, preso a arrependimentos e escolhas erradas. Encontrei algo que me move, que me dá propósito, e isso é mais do que eu poderia imaginar naquele dia em que Clara surgiu pela primeira vez. Ainda sinto sua falta às vezes. Não como um peso, mas como uma lembrança doce de que, mesmo entre mundos, algumas conexões são eternas.